Nesse momento nós teremos a oportunidade de entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Você tem a liberdade de continuar adorando ao Senhor através dos seus bens. As contas da igreja estarão sendo projetadas no seu smartphone, no seu monitor, o QR Code, e você tem a liberdade, a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça e igualdade.
bom que você está conosco. Nós estamos nos cultos de quarta-feira pensando, então, justamente na temática que diz respeito às cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Lembrando que esse bloco é o grande bloco de palavras atribuídas a Jesus após os evangelhos, né? Você vai ter alguns momentos do Segundo Testamento, algumas falas atribuídas a Jesus, termos, né, expressões, mas o segundo grande bloco de ensino atribuído a Jesus Cristo é justamente as cartas, as chamadas cartas às igrejas do Apocalipse. Nós temos, então, estudado ao longo de algum tempo já esse rico material bíblico, né, da literatura bíblica, e agora nós estamos entrando, então, na carta à igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 13. Apocalipse 3, de 7 a 13. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu quero lembrar você que você pode fazer, nós estamos em culto, nós tivemos aí possivelmente uma música antes de começarmos o estudo, né, da palavra, mas aí no chat também nós colocamos, para quem está ao vivo, o Pix da Igreja, caso você queira e possa dizimar ou ofertar, é só fazer uso da chave Pix e, então, transferir o seu recurso, aquilo que Deus colocou no seu coração, e fazê-lo com gratidão, nunca por constrangimento. Gratidão porque Deus tem dado para a gente trabalho e uma forma digna de cada um de nós ganharmos, né, o nosso sustento. Apocalipse capítulo 13, então, a partir do verso 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Ó Deus, que esta palavra fique guardada no nosso coração e que o Senhor guie as nossas mentes nesse estudo que fazemos agora, para que nós consigamos tangenciar aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Sabendo que há muito mais que nós não vamos conseguir falar, porque a tua palavra é riquíssima. E pedimos que o Senhor nos abençoe. E oramos em Jesus. Amém. Vamos lá, então, meus queridos e queridas. Nós vamos hoje centrar a leitura nos dois primeiros versos dessa carta à igreja em Filadélfia, né? Philo quer dizer amigo, né? E Delphos é filho, né? Então, a ideia é de um filho amigo ou amigo do filho. É uma igreja que tinha algumas características bem interessantes. Então, vamos começar nos versos 7 e 8, então. Primeira coisa, então, é que Jesus volta, então, àquele final do capítulo 1 de Apocalipse, né?
quando ele diz quem ele é, e agora ele retoma. E aqui, especialmente para a igreja de Filadélfia, em Filadélfia, ele particulariza uma coisa um pouquinho maior. Ele vai dizer assim, que ele é o santo, o verdadeiro. Essa é uma questão para a fé cristã fundamental. Porque, veja, quando Jesus aparece, se você for estudar a história da Palestina naquele tempo onde Jesus viveu, quando Jesus viveu, você vai descobrir que tinham várias pessoas que carregavam o título e se autodeclaravam Messias. E também você tinha várias pessoas com o mesmo nome, ou seja, homônimos de Jesus. Então, Jesus não era um nome, vamos dizer assim, único, no sentido de não uso pela população em geral. Então, um pouco a ideia messiânica era uma ideia esquecida, não, ela estava presente e era reivindicada por diferentes líderes que se propunham especialmente a serem libertadores políticos do povo de Israel que estava sob o jugo do Império Romano. Então, nós temos aqui o Jesus está falando assim, olha, eu sou o santo e o verdadeiro. O que quer dizer essa particularização com o artigo definido? O santo, o verdadeiro. Então, Jesus está reivindicando para ele essa posição de que não há outro Messias, não há outro Jesus, ou nome Jesus, pelo qual, como diz Atos capítulo 4, verso 12, pelo qual nós devamos ser salvos. Então, é somente através dele. E aí ele entra com uma questão, porque ele vai falar assim, no capítulo 1, verso 18, tenho as chaves da morte e do inferno, né? E aqui ele vai dizer assim, tenho a chave de Davi. Essa chave que abre, a gente vai falar um pouquinho mais nos estudos seguintes, né? Mas aqui, especificamente hoje, eu quero pensar nesta questão do abre, abrirá, chave, fechará e fecha. Porque o abre e abrirá são palavras, a palavra grega é a mesma que é usada. Na chave, fechará e fecha, é a mesma palavra grega, só com declinações diferentes. A mesma raiz. Então, a ideia aqui é de que esta chave que Jesus tem na mão, então, que pertence a ele, está de sua posse, é a chave que fecha. E também é a chave que abre. No caso, a chave do termo grego, a raiz, como nós falamos, é a mesma que está traduzido para nós no português como fechará e fecha. Então, há uma aproximação desta chave com a questão do fechamento. Então, Jesus não é só aquele que abre as portas. Inclusive, aqui a ideia principal é de uma porta missionária, de uma expansão para a pregação do Evangelho. Mas Jesus também é aquele que fecha a porta. Quando Paulo, em uma das suas viagens, tensionava ir para um outro lugar, apareceu em sonho para ele um varão vestido, um homem vestido com trajes da Macedônia, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entendeu, então, naquele sonho, naquela madrugada, que Deus estava mudando a sua rota. Não era aquilo que ele tinha pensado. Então, veja, meu querido e querida, às vezes Deus coloca para a gente e abre portas para a gente que não são aquelas que nós tínhamos almejado, tínhamos previsto para a nossa caminhada e para a nossa vida cristã e para a vida da igreja. Às vezes, Deus abre portas que não são estas que nós, então, estávamos pensando. Deus abre outras portas. Paulo podia desobedecer a Deus
continuar sendo missionário, indo para outro lugar que ele queria ir? Podia. Mas veja, o sucesso, entre aspas, da obra missionária, ou seja, que é justamente fazer o que Deus quer, onde Ele quer e na hora que Ele quer, só caberia para Paulo se ele fosse atender aquela visão que ele, felizmente, captou como sendo e recebeu como sendo uma visão da parte de Deus, dando uma direção para ele. Nós temos um paralelo com a vida do profeta Jonas, que resolveu ser um pouquinho mais ousado. Olha, eu sou tão missionário do Senhor, tão profeta, que eu não vou a Nínive, não. Eu vou lá para Tarsis, para os confins do mundo, que era a noção de Tarsis naquele tempo, né? O mundo de então, o mundo antigo, não, até o mundo medieval não conhecia as Américas, né? Então, Tarsis era o limite do mundo, né? Lá na Península Ibérica. Então, eles estavam lá dizendo, olha, aquilo ali é o limite do mundo. E ele fala, eu não vou a Nínive, eu vou para lá, veja como é que eu sou. E Deus está falando para ele, não, mas eu quero que você vá para Nínive. Essa é a primeira coisa que temos que colocar aqui. A segunda coisa, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos encontros seguintes, Cristo fala que ele tem colocado uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Então, isso tem a ver com a obra missionária e tem a ver também, no sentido mais amplo, com a nossa vida. Não se preocupe com a porta que Deus abriu para você, com medo de que ela venha a ser fechada dali a alguns instantes. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se uma porta foi aberta e foi fechada, você pode ter certeza de que esta porta não foi a porta que Deus escolheu para você passar. Pode ter sido até uma porta que apareceu para você, que talvez fosse até interessante passar, mas não foi aquela que Deus colocou para você. Não é que todas as portas que nós vamos passar pela vida e atravessar sejam portas realmente de Deus, tá? Deus não vai abrir, olha, você vai ficar esperando aqui até abrir uma porta, não. Deus dá para a gente a capacidade de analisarmos a nossa vida, de fazermos as nossas escolhas, e de passarmos por essas portas que se apresentam para nós ao longo do nosso viver. Mas em alguns momentos da vida, Deus abre a porta. E quando ele abre essa porta, o nosso consolo, o conforto é que aquilo que Deus abre, ninguém fecha. E ele fala aqui, Jesus especificamente, que é uma questão bem interessante, que eu queria então sublinhar. Ele fala que esta igreja guardou a palavra e não negou o nome. Ela é uma igreja que ela não tinha uma força para fora, uma força de expansão, assim, ela às vezes, quem sabe, ela nem tinha muito uma visão para fora. A Igreja Marapendi tem uma visão para fora. Nós queremos plantar igrejas, né? Nesse período aí de 12, 13 anos de Igreja Batista organizada, a Igreja Marapendi já organizou 4 igrejas. 2 delas ligadas à Convenção Batista e 2 que optaram por não ter nenhuma ligação com nenhuma convenção batista, pelo menos por enquanto. O fato é que essas igrejas são resultado de uma visão para fora, de uma igreja que abraça irmãos e irmãs e também abraça uma visão de plantar outras igrejas, de não só crescer umbilicalmente ou nutrir umbilicalmente a própria vida eclesiástica. Mas, por vezes, diante dos desafios da falta de recursos materiais e humanos, né,
A igreja pode se sentir pode sentir um tanto quanto incapaz, sem a força necessária para empreender o movimento de passar pela porta que Deus abriu. Nessas horas, meu querido e minha querida, nós precisamos voltar e pensar no que Jesus disse. E lembrar que nem sempre, nem tudo é pela nossa força, mas pela força do Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Quando nós estamos fracos, o poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza. Então, nós temos que colocar isso dentro desse caldeirão da ação que nós exercemos como igreja no mundo. Mesmo quando a gente se acha pequeno demais para um grande desafio, mesmo quando a gente se acha incapaz demais para passar por aquela porta e que Jesus está indicando, nós precisamos seguir. E seguir com fé. Porque aquele que abre a porta e que sabe que nós temos pouca força, é aquele que vai dar condição e força para que a gente atravesse pela porta. E uma coisa bem importante nesse texto é que Jesus elogia esta igreja como aquela que guardou a sua palavra e que não negou o seu nome. E a continuidade que nós lemos no início dá a noção do embate. Ao que tudo indica, uma comunidade de judeus estava confrontando a igreja de Filadélfia por conta da sua fé em Jesus Cristo e perseguindo a esses. E olha, meu querido e querida, quando alguém persegue alguém que é de Deus, realmente Deus, não é aquele que se diz de Deus, é aquele que mostra e que é realmente Deus, que está fazendo aquela obra, porque Deus realmente confiou aquela porta a essa pessoa ou aquele grupo, aquela igreja. Quando alguém começa a atacar, é Deus quem vem em defesa desta pessoa, deste grupo ou desta igreja. Se você lembrar bem, meu querido e querida, Moisés passou por alguns movimentos de sedição, melhor dizendo, no caminho do êxodo, né, pelo deserto até chegar a Canaã, embora ele não tenha entrado, mas durante o caminhar ele passou por momentos de sedição, né? E em todos esses momentos foi Deus quem defendeu a liderança de Moisés. Ele basicamente não fez nada para rebater aqueles que estavam solapando a liderança que o Senhor tinha confiado a ele. Então, quando o texto fala que, no final do verso 8, que esta igreja em Filadélfia guardou a palavra, está dizendo basicamente que esta igreja era uma comunidade profética. Comunidade profética, por quê? Primeiro, pela retenção daquilo que era o ensino de Jesus. Nenhuma comunidade profética, nenhuma igreja que se lance na caminhada profética, que atenda ao convite profético de Jesus, para que seja a voz profética da sociedade, pode ser sem guardar a palavra. Porque se não guardar, o de guardar é duplo, não só saber, ter na mente, na memória, mas também guardar no sentido de praticar essa palavra, pelo menos se esforçar para vivê-la. Se esta igreja e esta pessoa e este líder que caminha pelo viés profético não guarda a palavra, logo em seguida pode cair em incoerência e passa a ser, então, julgado pela mesma palavra e perde
a credibilidade profética, porque não dá para poder dizer que não sabia, que não podia, que não sabia, que não devia. Mas essa ideia de guardar a palavra, de ser uma comunidade profética, está também na questão da abertura, né? De uma liderança de uma igreja, de um grupo que abre, que alça a sua voz em direção ao espaço público. Não é ruim, meu querido e querida, que pastores, teólogos, crentes sejam ouvidos no espaço público. Isso é uma necessidade. É importante que isso aconteça. A questão é que tipo de voz que está sendo exercida no espaço público. Que tipo de ensino, de profecia é esta que está sendo propalado no espaço público. Porque se for alguma coisa que difere do ensino de Jesus, aí nós temos um problema. Aí deixa de ser uma voz profética e passa a ser uma voz do grupo, do líder, do teólogo, do pastor, da pastora, e não mais uma voz que ressoa, que tem um background dessas. Há uma linda imagem dos profetas do Primeiro Testamento, que é a imagem de quando Deus fala, é como se fosse o bramido do mar, ou de várias ondas do mar, né? E tal. É uma imagem linda, poética. Então, assim, esse background tem que estar atrás dessa fala. As pessoas precisam ouvir aquela voz, mas misticamente entender que aquela voz está por trás dela a voz de Jesus, porque é uma continuação do ensino de Jesus. É uma reprodução do ensino de Jesus, é uma aplicação do ensino de Jesus de Nazaré. A igreja de Filadélfia foi elogiada por Jesus porque guardou a palavra. E todo aquele que guarda a palavra não nega o nome de Jesus. E que você guarde isso, então, no seu coração, e que você guarde a palavra na sua mente, no seu coração, através da sua vivência, da sua experiência, para que você, mesmo exaurido e mesmo com pouca força, consiga atravessar e passar pelas portas que Deus continua abrindo para a sua vida e nós, como Igreja Batista Marapendi, para as portas que Deus continua a abrir para a nossa igreja. Que Deus te abençoe, meu querido e querida, que você tenha uma ótima semana, paz e bem.